O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Representação da Mulher em Letras de Músicas. Participam Flávia Suassuna, escritora e professora de literatura, e Joana Flor, cantora e compositora. No final do bloco, eu disse que poderia até me posicionar sobre aquilo que Flávia estava colocando. E assim, o que eu sinto, na verdade, como homem, é que nós precisamos ser mais envolvidos no diálogo, para não seja apenas a canalização de uma informação com um público-alvo definido. Eu acho que no diálogo a gente pode construir e, inclusive, fortalecer esse empoderamento da mulher na sociedade. Bom, mas aí é uma opinião da pessoa Valdir, E tem alguns questionamentos já, Tem um elogio aqui de Flávia, de Ana Clara. Ela diz: Flávia Suassuna arrasa, beijos. E uma outra pessoa, ela diz: a professora reforça o discurso machista que acusa a mulher de se vitimizar ou entendi errado? A professora nem parece que mora no estado onde mais se pratica violência contra a mulher. Inclusive, eu estou nessa estatística. Gostaria que ela se posicionasse acerca disso, se possível. Carmen Lins. Eu jamais desconsideraria as estatísticas de violência contra a mulher. Não estou, de jeito nenhum, confirmando as posições machistas. Ao contrário. Eu estou, na verdade, também chamando a atenção para as violências que os homens sofrem. Se você olhar a quantidade de rapazes pardos e negros que estão sendo assassinados aqui em Pernambuco também, os números são bem maiores. Eu estou apenas dizendo que, na verdade, o outro lado também é vitimado por algumas questões, às vezes até pela própria cultura machista. Então, na verdade, o que eu estou mostrando é que a gente precisa dar as mãos. É uma luta por igualdade. Eu não estou desconsiderando a violência que ela está sofrendo, não. Eu estou dizendo que tem violência do outro lado também. Agora, na mídia só sai a violência contra a mulher, porque, na verdade, a outra violência é a do Estado. Tem uma música do Bonde do Tigrão, que fala "Um tapinha não dói". Essa música ela ficou muito conhecida, repercutiu muito, e uma repercussão também muito negativa, porque entendeu-se que ali estava estimulando a violência contra a mulher. Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói. E um tapinha dói pra caramba, Pode ser que nem doa fisicamente, mas a simbologia do tapa é uma coisa deplorável. E aí depois você tem um capiba que canta numa mulher não se bate nem com uma flor. E aí são letras de músicas bem diferentes que dizem coisas bem diferentes. Uma contradizendo a outra. Joana, gostaria de ter o seu comentário sobre isso. Aí a gente volta à questão poética, Capiba e a poesia dele, ele consegue chegar justamente... E é interessante, porque a época, ele já vinha com essa música, com essa letra. Então, quando você chega na questão... O Bonde do Tigrão... E olha que Capiba é lá atrás, Lá atrás, exatamente. Então, ele já vem fortalecendo, ele já percebia isso. Mas aí, quando a gente chega no Bonde do Tigrão, a gente chega no início do funk, que a gente vem consumindo hoje. E, assim, foi uma coisa que houve uma repercussão na época com essa história do tapinha, mas aí depois as coisas começaram a chegar numa velocidade. Eu acho que a internet, essa questão de você fazer as coisas, jogar e vai. E aí o Bonde do Tigrão, ele vem na época que ainda não tinha uma fortaleza tão grande das redes sociais. E aí gerou essa polêmica, mas aí depois outros grupos, outros MCs, foram se inspirando naquilo e aquilo ali foi crescendo, até chegar onde a gente está hoje em dia, Que realmente a gente acaba não tendo controle mais sobre isso. Tá uma coisa... E aí onde entram as redes sociais que potencializam o que é bom, mas potencializam também o que é ruim. Eu queria, Flávia, somente fazer referência, porque eu acho que se a gente está discutindo aqui letras de músicas, não poderia deixar de falar numa letra que teve também uma repercussão muito grande, é uma coisa mais recente, já é agora de 2017, que foi a música do MC Diguinho.
né? E a letra, pasmem, né? Ela diz: só surubinha de leve com essas filhas da puta, taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. E essa música, ela acabou tendo uma repercussão muito grande, né? Vários jornais repercutiram o que essa música representa, até de apologia ao estupro, né? Ou seja, e é uma música que de repente ela saiu, né? Foi retirada do Spotify, mas a essa altura já tinha circulado por muitas áreas. Então, eu queria ouvir Ana e você também sobre isso. Eu acho que a gente precisava conversar socialmente sobre um pensador chamado Flusser. Ele era de Praga e veio para cá por causa da guerra. Foi um dos fundadores das nossas universidades lá na região sudeste. Flusser distinguia duas palavras, uma chamada discurso e a outra chamada diálogo. O que é um discurso? Um discurso é quando você quer falar e você não quer escutar. Não é? Se uma pessoa disser uma coisa minimamente diferente do que a que você queria que ela dissesse, aí você se fecha completamente para ela. Diálogo é quando eu digo uma coisa e você se modifica. E você diz uma coisa que também me modifica. Tem uma brechinha no meu coração e na minha cabeça para eu entender o que você realmente está dizendo. Não é? Então, às vezes, qual é a real comunicação? A real comunicação é a comunicação que modifica as pessoas. Não é? Isso é cultura, isso é poesia. É quando o que você diz vai ajudar as pessoas a mudarem de patamar. Não é? A pensarem nas coisas. Certo. Né? E a sua indignação, Flávia, sobre música desse tipo, né, que, de certa forma, faz uma apologia velada ou não ao estupro, outras que têm cantado muito a coisa da novinha, né? Então, na verdade, eu acho que a gente muito isso nós temos 200 milhões de produtores de conteúdo, no momento em que, na minha opinião, há uma crise de conteúdo. Aí você é produtor de conteúdo sem ter lido um livro. É danado, né? Aí fica essa bobagem, não é? Nós estamos numa sociedade de futilidade. É um absurdo isso. Joana. É muito preocupante, porque, primeiro, essa música, ela foi uma música que foi percebida. E foi uma música que alguém tomou a iniciativa de denunciar. Assim como essa música, são muitas músicas tocadas todos os dias. Se a gente for fazer uma pesquisa sobre música, você deve ter visto agora, assim, é uma coisa absurda. É absurdo as músicas. A questão da novinha, ela tomou uma proporção que se naturalizou. As pessoas falam assim, olha, com as crianças. Então, assim, as crianças, né, são tratadas também como novinha, não só por conta da música, não é só a menina adolescente, mas é a criança, vai novinha e tal. Então, assim, a gente está numa situação que a coisa meio que a gente perdeu o controle. Então, que bom que a gente ainda também consegue denunciar, e a gente consegue perceber e utilizar as redes sociais também para esse ponto, para esse lado. Porque o Spotify, ele chega, mas não chega para todo mundo. Ok, quase fechando o programa já. Eu vou puxar uma música de Chico Buarque, Mulheres de Atenas. A gente não vai ouvir a música, não vai ser o clipe, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a letra dessa música, que inclusive também gerou algumas polêmicas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. A gente percebe aqui a aceitação da violência e subserviência, Flávia, nesse primeiro momento? Na verdade, isso é uma música de um contexto maior, não é? É de uma peça de teatro dele. Ela está contextualizada. Que é isso que a gente estava falando antes de começar o programa. Ela está contextualizada numa peça de teatro enorme, né? E ela, assim, deslocada do contexto dela,
Ela é muito esquisita. Aí vê, né? Inclusive na pesquisa, algumas pessoas faziam críticas ao Chico como se ele entrasse dentro desse rol de compositores que falam mal da mulher. Não é? Quando, na verdade, a gente tem, inclusive, aqui no final, depois que ele fala de todos os exemplos, né? Eu peguei aqui uma estrofe mais adiante. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade, têm medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios, o seu homem, mares, naufrágios, lindas, sirenas, morenas. Depois, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. No entanto, a gente identificou e identifica ainda algumas mulheres de Atenas aqui no Brasil, né? Na forma bruta da escrita e não dentro desse contexto e dentro dessa ironia que está proposto pela letra. E é preciso que a gente dê um salto, né? Que a gente não seja essa mulher de Atenas da forma clássica, da forma como a mulher de Atenas se submeteu aos domínios do seu marido. Na verdade, nós somos muito né? complexos, né? Todos nós, homens e mulheres. E veja, nós temos desejos diferentes, nós andamos em tempos diferentes. Então, é exatamente por isso que a gente deve lutar por uma sociedade com variedade, com diversidade, não é? Respeitando os tempos, respeitando as histórias. Elas são muito particulares, elas são muito individuais. Então, a gente deve ter respeito, a gente deve dar as mãos. Né? Essa sua fala serviu como consideração final. Joana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu estou bem feliz. Assim, é muito bom a gente estar sempre tratando dessa temática, né? Eu acho que é importante também que a gente reflita bastante, a gente consiga observar as coisas que a gente está consumindo, né? E eu agradeço muito. Okay. Boa noite para todo mundo. Tá, então boa noite para vocês, boa noite e muito obrigado a você que também acompanhou o programa de hoje. Até o próximo.